Imagine a menor coisa que você consegue conceber. Agora tente imaginar algo ainda menor. Este é o reino do ponto matemático, uma ideia que fascinou e frustrou pensadores durante séculos. Um ponto é real, uma entidade física que existe em algum lugar na vastidão do espaço? Ou é meramente um conceito, uma ferramenta inventada por matemáticos para descrever o mundo ao nosso redor? O que existe? O que é real? Estas não são apenas reflexões filosóficas abstratas. Nossa compreensão dos pontos tem implicações profundas em como entendemos a própria estrutura da realidade. Vamos embarcar em uma jornada pelo cosmos da matemática, explorando a natureza dos pontos e seu papel em moldar nossa compreensão do universo. Os antigos gregos, pioneiros em geometria, lutaram com o enigma do ponto. Euclides, em seus Elementos, definiu um ponto como aquilo que não tem partes. Esta definição, embora elegante em sua simplicidade, levanta mais perguntas do que respostas. Se um ponto não tem tamanho, nenhuma dimensão, pode realmente ser dito que existe? O filósofo grego Demócrito acreditava que o universo era composto de partículas indivisíveis chamadas átomos. Será que esses átomos, os blocos de construção fundamentais da matéria, poderiam ser a personificação física dos pontos matemáticos? O filósofo grego Platão ofereceu uma perspectiva diferente. Ele argumentou que o mundo físico que percebemos com nossos sentidos não passa de uma sombra de um reino superior e mais perfeito, o mundo das formas. Nesse reino residem conceitos perfeitos e imutáveis, incluindo a forma ideal de um ponto. Segundo Platão, os pontos que desenhamos no papel ou imaginamos em nossas mentes são meras representações imperfeitas do verdadeiro ponto ideal que existe apenas no mundo das formas. As ideias de Platão ressoaram ao longo da história, influenciando filósofos e matemáticos por séculos. Nem todo mundo estava convencido pelas formas etéreas de Platão. Empiristas, como Aristóteles e mais tarde John Locke, argumentavam que o conhecimento deriva principalmente da experiência sensorial. Para eles, a ideia de um ponto existindo independentemente de nossa percepção era absurda. Aristóteles, embora reconhecendo a utilidade dos pontos na geometria, os via como abstrações, ferramentas para entender o mundo físico, e não entidades por direito próprio. A ascensão da matemática moderna no século XVII trouxe novas perspectivas para o debate. René Descartes, com sua invenção das coordenadas cartesianas, mostrou como os pontos podiam ser representados numericamente, ligando a geometria à álgebra de uma forma nova e poderosa. Esse desenvolvimento tornou ainda mais tênue a linha entre o físico e o abstrato. Se um ponto pode ser representado por um conjunto de números, ainda seria necessário pensar nele como tendo uma localização física? Apesar do debate em andamento sobre seu status ontológico, os pontos provaram ser incrivelmente úteis em diversas áreas do conhecimento humano. Eles formam a base da geometria, permitindo-nos descrever formas complexas, medir distâncias com precisão e navegar pelo nosso mundo com confiança. Das plantas de arquitetos aos mapas estelares de astrônomos, os pontos são fundamentais. Eles são ferramentas essenciais para entender e manipular o espaço de maneiras que antes eram inimagináveis. O desenvolvimento do cálculo no século XVII demonstrou ainda mais o poder dos pontos. Imaginando pontos em movimento, matemáticos como Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz foram capazes de descrever a mudança e o movimento com uma precisão sem precedentes, revolucionando a ciência. O sucesso da matemática em descrever e prever o comportamento do mundo físico é notável. Isso levou alguns a argumentar que a matemática não é meramente uma invenção humana, mas sim um reflexo de alguma ordem cósmica mais profunda, uma linguagem universal que descreve a realidade em sua essência. Nossa exploração de pontos nos levou das menores entidades concebíveis à grande estrutura do próprio universo. Cada ponto, uma singularidade, uma unidade fundamental que, quando conectada, revela a vastidão e a complexidade do cosmos. Os matemáticos, nunca satisfeitos em permanecer dentro dos confins de 3 dimensões, estenderam o conceito de um ponto a reinos além de nossa experiência cotidiana.
Eles criaram modelos e teorias que desafiam nossa percepção e nos levam a imaginar o inimaginável. Em dimensões superiores, os pontos assumem propriedades novas e alucinantes. Eles se transformam em entidades que desafiam nossa compreensão, revelando formas e estruturas que parecem saídas de um sonho. Podemos imaginar espaços com 4, 5 ou mesmo um número infinito de dimensões, cada um povoado por pontos com suas próprias características únicas. Esses espaços são como novos universos, cada um com suas próprias regras e mistérios. Esses espaços de dimensões superiores, embora desafiadores de visualizar, provaram ser incrivelmente úteis em campos como a física e a cosmologia. Eles nos ajudam a entender fenômenos que, de outra forma, seriam inexplicáveis. A teoria das cordas, por exemplo, propõe que os blocos de construção fundamentais do universo não são partículas pontuais, mas minúsculas cordas vibrantes, que existem em um espaço de 10 dimensões. Essas cordas, ao vibrar, criam a realidade que conhecemos, conectando o microcosmo ao macrocosmo de maneiras surpreendentes. Nossa jornada pelo mundo dos pontos seria incompleta sem reconhecer o profundo significado do zero. Embora não seja um ponto em si, o zero representa um ponto de referência, um ponto de partida a partir do qual todos os outros números são medidos. Sem o zero, todo o nosso sistema de matemática desmoronaria. O conceito de zero, que se originou na Índia antiga, revolucionou a matemática, permitindo o desenvolvimento da álgebra e do sistema numérico posicional que usamos hoje. O zero representa o vazio, a ausência de quantidade, mas é um conceito essencial para entender a natureza dos números e suas relações. Em certo sentido, o zero é o ponto final, o ponto de onde emanam todos os outros pontos. Imagine um único ponto de luz, movendo-se através da escuridão. À medida que viaja, ele traça uma linha, um caminho unidimensional através do espaço. Agora imagine essa linha se movendo, varrendo uma superfície, um plano bidimensional. Continue este processo, e podemos construir todo o mundo tridimensional ao nosso redor, tudo começando a partir do humilde ponto. Essa ideia de pontos em movimento gerando formas de dimensões superiores está no cerne do cálculo e da topologia, ramos da matemática que exploram as propriedades do espaço e da mudança. Ao entender como os pontos se movem e se relacionam entre si, podemos desvendar os segredos do universo, desde as órbitas dos planetas até o fluxo do próprio tempo. Nossa exploração de pontos nos levou a uma jornada do concreto ao abstrato, do mundo físico ao reino do pensamento puro, onde a imaginação e a lógica se encontram. Vimos como os pontos, apesar de sua natureza elusiva, moldaram profundamente nossa compreensão da matemática, da ciência e do próprio universo. Eles são os blocos de construção invisíveis que sustentam nossas teorias e descobertas. Assim como os pontos, invisíveis aos nossos sentidos, sustentam a estrutura do mundo físico, também pode haver dimensões ocultas, forças invisíveis e princípios subjacentes que moldam nosso universo de maneiras que estamos apenas começando a compreender. Essas forças misteriosas podem ser a chave para desvendar os segredos mais profundos da existência. A busca por essas estruturas ocultas é a força motriz por trás de grande parte da ciência e da matemática modernas. É um esforço contínuo para expandir os limites do conhecimento humano. Ao abraçarmos o poder da abstração, ao nos aventurarmos além dos limites de nossa percepção, exploramos novas fronteiras do entendimento. Podemos vislumbrar a teia elegante e interconectada da realidade que nos une a todos, revelando a beleza oculta do cosmos. Ao concluirmos nossa exploração do enigmático ponto, ficamos com uma sensação de admiração e uma sede por novas descobertas. O mundo da matemática, como o próprio universo, é vasto, misterioso e cheio de surpresas. A questão de saber se os pontos são reais ou conceituais pode ser, em última análise, impossível de responder, uma questão de debate filosófico e não de investigação científica. Mas talvez a questão mais importante seja esta:
o que nossa compreensão dos pontos pode nos ensinar sobre a natureza do conhecimento, o poder da abstração e a busca humana para compreender o universo e nosso lugar dentro dele? Pois é na busca pelo desconhecido, na exploração do aparentemente insignificante, que muitas vezes fazemos as descobertas mais profundas.